se o médico ele entende que ele pode ser o médico da vida, né, entre aspas, a gente tem médico de família, por exemplo, que acompanha a família a vida inteira, e você conhecer os seus processos, né, tudo que envolve a jornada do cliente, isso vai trazer muito retorno, tanto para o cliente, que é o paciente, quanto para o próprio médico, né? Você cria planos específicos, estruturados ali para o seu paciente, você pode cobrar de forma diferente, né? É um plano, entre aspas, de fidelização que a pessoa vai ter ali, e você vai desenvolver uma relação. Então, por isso que é importante a jornada do cliente para o médico. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a jornada do paciente, ou seja, a jornada do cliente. E nós trouxemos uma pessoa de peso para falar isso aqui com vocês hoje. Mas antes da gente começar, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho da notificação. Já curte aqui esse episódio pra gente saber que você tá gostando do que a gente tá trazendo, tá bom? Nos siga também no Spotify, nas nossas mídias digitais, vai ser um prazer ter vocês por lá. Hoje a nossa convidada é a Sharon Pelosi. Obrigado, Sharon, por você estar aqui com a gente. É um prazer, né? A primeira vez que você veio num podcast ou não? Sim. Legal, muito bom. Então vai ser uma experiência bacana. Sharon, pessoal, é uma profissional que faz da adversidade o seu motor. Vou contar um pouco da sua história aqui, que eu gostei do que as meninas escreveram sobre você. Começou cedo, buscando independência, encontrou a vocação no CS, no Customer Success, em 2018, na Foregon. Isso mesmo. Entrou pelo suporte reativo e rapidamente virou referência. Entendeu o cliente, melhorou processos, dominou multicanais e mergulhou em dados como NPS, CSAT e SLA. Nós vamos explicar o que é isso hoje, né? Sim. O pessoal precisa entender. Com o estudo e iniciativa, assumiu a liderança da área do Grupo Santinoni e se especializou ainda mais em CX. Hoje é uma estrategista da experiência do cliente, alguém que entende de ponta a ponta, resolve, antecipa e melhora essa jornada. Muito bem. Não caiu ali por acaso, construiu com consistência. Muito Uau! bom. Depois dessa... a régua vai lá em cima, né? Fiquei chocado com essa Camila caprichou. Camila Vocês caprichou. combinaram, né? Não, eu nem sabia Entendi. qual é a introdução que ela Legal. escreveu. Sharon, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Parabéns pela sua jornada, né? É um prazer ter você aqui. O nosso bate-papo é voltado para a experiência do cliente, claro, na área médica, né? Então, eu queria que você já começasse falando um pouco sobre você, sobre a sua experiência, sobre a sua jornada e sobre como que o que você faz hoje pode ajudar os médicos. Perfeito. Bom, obrigado, né, pelo convite, eu gostei muito. Aí tá uma forma bem resumida, né, de como eu comecei trilhando aí o CS, mas assim, desde que eu comecei a trabalhar ali do meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei com pessoas, sempre trabalhei no atendimento, seja com vendas ou qualquer outra coisa, eu tive que me especializar em atendimento ao cliente. E o tempo foi passando, eu estudei várias coisas, né, nesse período ali de que a gente meio que não sabe o que fazer da vida. E nunca achei uma coisa assim que eu falasse, não, é isso aqui que eu quero me especializar e enfim, nunca tinha achado isso. Estudei até programação. E aí, eu meio de paraquedas assim na vida, eu tinha amigos que trabalhavam na Foregon e falavam de lá, eu falei, legal, parece uma empresa legal, mas assim, eu não, nas vagas que tinham aberto, eu não tinha nada ali para oferecer, né? E aí, em um momento, num evento de tecnologia, eu conheci alguns sócios ali da Foregon, especificamente o Ricardo e o Gustavo, e eu tava sem trabalho e eu cheguei na cara dura e falei, gente, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar na Foregon. E aí, encurtando um pouco a história, consegui uma oportunidade ali para trabalhar com atendimento reativo, né? Aquela época, a empresa ainda não tinha um setor estruturado de CS. O que é o atendimento reativo? Lá a gente trabalhava nesse período com muitas campanhas de e-mail marketing. Então a gente recebia respostas. Então a gente não tinha ferramenta para metrificar nada, era o atendimento reativo puro ali. Como não tinha atendimento na época por chat ou por telefone,
a gente fazia todo o atendimento por e-mail. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e aí foi se criando a necessidade, né, a empresa foi aumentando e foi se criando a necessidade de uma estruturação dessa área. E eu tive uma líder lá que foi muito, muito boa para mim, a Ellen, que começou a estruturar isso dentro da empresa e ela viu o meu potencial. Então ela começou a investir muito ali em mim, me apoiando, me instigando a conhecer mais, a desenvolver, e aí eu fui descobrindo coisas que eu gostava, né? E com tecnologia eu sempre me dei bem, eu gosto de tecnologia. Então a gente foi trabalhando, pesquisando ferramentas, eu fui fazendo benchmark, fui desenvolvendo e foi criando a área ali, e eu fui crescendo junto com a área e junto com a minha líder. Tivemos a pandemia ali, houve um corte, né, na empresa ali, um layoff, infelizmente. E aí na nosso time ficou só minha líder e eu. Então, a partir dali, eu assumi 100% operacional da empresa. Ali a gente já estava com ferramenta estruturada, eu já estava conhecendo alguns indicadores como NPS, como CSAT, o SLA. Vou explicar um pouquinho sobre isso depois. E aí eu fui me desenvolvendo nisso. Então, fui fazendo cursos livres, sempre agregando. E a Ellen sempre ali, sabe, no meu pé ali me ajudando. E vendo também, o que eu acho muito importante dizer, no que eu não era boa, para me instigar a melhorar, para desenvolver. Então, foi uma escola muito grande para mim ali, e foi aonde eu descobri. Falei, cara, é, o mundo, o atendimento é muito legal, mas o CS, assim, ele abre um universo incrível para você trabalhar com o cliente e de várias formas que a gente que está do lado de fora, quem é cliente simplesmente, que está só consumindo ali o serviço ou o produto, não faz ideia do que tem por trás. Então, ali eu consegui unir a tecnologia, que é uma coisa que eu gosto muito, a gestão ali com pessoas que eu gosto e tratar, né, da jornada do cliente é uma coisa que eu gosto muito. Entender como, aonde começa, aonde pode terminar, qual pode ser a experiência que ele tem com a empresa, né? Enfim. Então, foi ali que eu descobri o que eu gostava de fazer. E aí, então, em 2024, eu comecei especializações na área. Então, hoje eu tenho ali 7 especializações entre CS e CX, né? E aí foi aonde eu cheguei ali na Santinone. E isso tem me ajudado muito a entender a jornada do médico. Hoje eu vejo uma possibilidade muito grande de ajudar mesmo os médicos a entenderem como esse universo do CS ele pode ser aplicado dentro do consultório ou dentro da clínica dele e como ele pode melhorar. E eu acho que existe um gap muito grande ali de informações e, sabe, tudo que pode ser implementado para que o médico tenha sucesso e o seu paciente, seu cliente também tenha sucesso ali. Então, em resumo, o CX e o CS, ele faz exatamente o que pelo cliente? O CS, ele vai tratar ali do cliente, da jornada desde que ele entra até onde ele sai ali, a gente vai trabalhar formas dele ter sucesso dentro daquilo que a empresa propõe a ele. Então, né, dentro de um consultório médico, por exemplo, o médico, a maioria, eu digo hoje, ele vai tratar do sucesso ali dentro da consulta. Mas é muito maior a jornada dele. E o CS pode ajudar com que toda essa jornada seja uma jornada que vai trazer para o médico, por exemplo, a fidelização, né, daquele cliente. Vai trazer ele ser promotor do próprio médico, da própria marca do médico. Então, ali o CS ele vai fazer com que aquela experiência ali seja memorável, é isso, né. O CX, a experiência do cliente, aí ele vai abranger um campo até um pouco maior, desde ali da parte de tecnologia, como que ele ficou sabendo do médico, como ele encontrou o médico, né, e depois a metrificação disso ali, até no final da jornada do cliente junto ao médico, ele vai também tocar ali. Então, de uma maneira geral, eu costumo pensar que o CS ele trata bem de minúcias ali, bem de relações, sabe? Bem ali juntinho mesmo com o cliente. E o CX ele já vai olhar num panorama um pouco maior. Entendi. E é legal você falar isso porque, assim, o médico, ele tá acostumado com diagnóstico, tratamento, com consulta, mas ter essa visão,
por que que você acha que é importante para o médico ter essa visão também de ter um olhar dessa jornada do paciente como um todo? Porque eu acredito que a jornada, ela faça muito sentido, principalmente para médico, porque o médico, ele não é um serviço que você compra para usar uma vez, né? Você está tratando sintomas, por exemplo, uma vida inteira, né? Tem algumas pessoas que têm algumas condições, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Até conversei sobre isso com uma amiga médica esses dias, a ginecologia. Poxa, a ginecologia, se você tem um médico de confiança, que é o que eu tive muita dificuldade de achar, eu estaria com aquele médico desde a primeira vez que eu fui até o final da vida, porque é um profissional, é uma área que eu vou precisar dela a vida toda, né? Então, não seria incrível que eu tivesse alguém que eu realmente confiasse? Então, a jornada do cliente, ela é muito especial. E se o médico ele entende que ele pode ser o médico da vida, né, entre aspas, a gente tem médico de família, por exemplo, que acompanha a família a vida inteira, e você conhecer os seus processos, né, tudo que envolve a jornada do cliente, isso vai trazer muito retorno, tanto para o cliente, que é o paciente, quanto para o próprio médico. Né? Você cria planos específicos estruturados ali para o seu paciente, você pode cobrar de forma diferente, né? É um plano, entre aspas, de fidelização que a pessoa vai ter ali, e você vai desenvolver uma relação. Então, por isso que é importante a jornada do cliente para o médico, porque não é só uma via de ganho, e a gente não vê isso hoje acontecendo. O que a gente vê acontecer, né, da maioria das pessoas assim que eu converso ele quase que tá, o cliente quase consumindo um serviço, ele vai ali naquele médico para testar, entendeu? Aí ele não tem satisfação nenhuma, isso do momento que ele procurou o médico até o pós, né, pós-consulta, pós-tratamento, tem sido assim, a experiência da maioria das pessoas com quem eu converso tem sido ruim. Então, se o médico ele conhece a jornada do cliente, ele sabe onde está o gap, onde melhorar e o que tratar, isso vai ser um plano de sucesso para ele e para o cliente dele. Então, ele conhecer essa jornada pode aumentar a fidelização desse paciente, pode aumentar o ticket médio que ele cobra Pode. e pode fidelizar esse cliente por um prazo mais longo, aumentando ali Sim, o LTV desse. exatamente. E o melhor, né? Eu considero isso uma das coisas mais legais. Você acaba tendo um promotor orgânico da sua marca. Porque se você confia, eu recomendo médicos que eu confio. Mas o quanto eu suei para até chegar nesse médico? Eu eu tenho duas especialidades né, que eu faço acompanhamento que eu não troco. Não importa o quanto ela vai me cobrar. Eu vou estar com ela porque eu gerei um vínculo de confiança com ela. Porque eu sei que ela é super estudiosa, eu sei que ela é uma pessoa atualizada, ela dá atenção para os seus clientes, para os seus pacientes, que tem sido uma das maiores queixas que a gente vê hoje. Ela sabe do meu tratamento, assim, eu não preciso, cada vez que eu chego lá, eu não preciso ficar explicando para ela o meu histórico, porque ela já leu. Ela me atende no horário correto. Pontualidade hoje é uma coisa incrível para médico. Então, só tem ganho em conhecer a jornada, você só tem ganho ali com o seu Na negócio. sua opinião, quais são as etapas mais importantes, então, dessa jornada? É Pensando ali difícil. no consultório, né? Sim. Talvez assim, por cima, não precisa ser muito detalhista, mas assim, quais são, né, na jornada do paciente, que seriam as etapas mais importantes? Olha, eu diria que a primeira etapa ali, não é a primeira da jornada, tá? Porque antes disso teve mais coisas mais. O momento da pessoa marcar a consulta. Gente, é difícil você conseguir falar de primeira hoje com a secretária ou o secretário. Você entra em contato às vezes por WhatsApp, você fica esperando 3 horas, 4 horas para ser respondido, e às vezes é uma frase de algo que nem gera um dado ali. Você quer marcar uma consulta, você mandou mensagem para o médico e você quer marcar, a pessoa vai te responder: oi, boa tarde. Depois de 2 horas você esperando, então esse ponto ele é muito crítico, ele precisa ser atendido. Se não está acontecendo isso de uma forma rápida e eficiente, você precisa entender o que está acontecendo e mudar.
Esse é um ponto muito crítico. O segundo ponto que eu diria é dentro da consulta. Poxa, experiências tristes que eu já ouvi. A pessoa tá ali falando com o médico e o médico, ao invés de ter uma escutativa, olhar para a pessoa, olhar para a pessoa, conversar, entender todo o histórico dela, ela já tá ali digitando, como se a pessoa fosse simplesmente mais um que tá passando na consulta. Ele não tá pensando no que a Ele não pessoa tá tá nem olhando pra dizendo. pessoa, Ele né? não tá olhando, ele não tá fazendo contato. E eu acho que uma das experiências de mais valor que o médico pode proporcionar é fazer com que o seu paciente se sinta ouvido, Acolhido. cuidado, acolhido. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro, que eu acho que assim, ó, o médico que focar nisso vai ganhar muito, é o pós-consulta. Você já ouviu dizer de algum médico que te mandou mensagem depois de 3 dias falando: "E aí, Felipe, você conseguiu iniciar seu tratamento? A medicação você iniciou? Ou tá tendo alguma reação? Ou até, você ficou com dúvida sobre o nosso tratamento? Você entendeu tudo?" Jamais. É Sim, a gente difícil. vai contar nos dedos, assim, sabe? No máximo, você vai receber uma pesquisa de satisfação pelo WhatsApp, que é um dado importante, mas isso não quer dizer que o paciente tenha se sentido acolhido ou entendido. Ele se sente cuidado quando ele recebe isso. Qual que é a diferença, então, entre atender bem e garantir esse sucesso? Nossa, para mim, assim, que trabalho com isso é tudo muito claro. O atender bem, eu diria que é a regra, a obrigação, assim. É você ser atendido A pessoa tá ali bem, pagando, né? a pessoa tá ali pagando e você tá ser educado, ser cordial, né? Você prestar atenção no que o paciente está dizendo. Isso sem falar sobre, né? Se a gente for pensar que isso começa, na verdade, ali antes da consulta. Ah, na própria mensagem que Na você falou, própria né? mensagem, ali na recepção, a pontualidade. Isso é o atender bem. Agora, o sucesso do cliente vai muito além disso. O sucesso do cliente vai desde a marcação da consulta, a orientação que você recebe ali da secretária, seja ela virtual ou uma pessoa mesmo falando, né, te lembrando 2 dias antes da consulta, porque tem médico hoje que a gente marca com 2 meses de antecedência. Então, sabe, manda mensagem uma semana antes, fala, olha, lembra que nós temos aquela consulta. Às vezes a pessoa precisa ter alguma preparação para consulta ou ela precisa levar algum histórico médico. Então, avisar, por exemplo, quando a pessoa chega no seu consultório, como que ela é recebida? Qual que é o ambiente que ela está ali esperando a consulta? Você conseguiu atender ela no horário? Sabe? Se você atrasou, você pediu desculpa pelo atraso? Ou a própria secretária ali no momento só avisou, falou, olha, desculpa, o doutor teve um imprevisto, nós estamos ali com um atraso de 20, 30 minutos. Avisar, né? Avisar. Eu já tive experiência péssima com o médico, que eu esperei por 2 horas, a consulta atrasa, eu entrei, o médico não pediu desculpa, a Malemar falou boa tarde, fez uma consulta correndo, em menos 5 minutos eu estava fora do... E não era nem médico de plano, era médico particular, sabe? Aí você se sente o quê? Você sente que você é realmente mais um número que ele tá ali girando para ele ganhar dinheiro. Então, isso é um ponto ali muito importante. E aí o sucesso do cliente é isso, é você fazer o seu paciente entender que ele está sendo cuidado desde o primeiro momento que ele procurou você. Seja procurou ali na rede social ou alguém indicou e a pessoa ligou, até esse pós, que é o que eu tô dizendo, sabe? A pessoa fez a consulta ali, no próprio momento da consulta, o médico poderia olhar para ela no final e falar: "Ó, você ficou com dúvida?" Não ficar usando Medicaid, sabe? Esses termos que você não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Então, explicar tudo com calma, sabe? Ter o seu tempo de qualidade ali com o seu paciente. No final, ao invés de falar, você ficou com dúvida? Não, você fala assim, olha, o que você entendeu do tratamento? O que você entendeu que a gente vai fazer o exame tal? Para que serve? E as medicações, você tá com dúvida? E depois o pós é isso, sabe? Você mandar uma mensagem, falar se tá tudo bem, se a pessoa conseguiu fazer o exame dela, marcar o retorno e coisas nesse sentido. A gama é muito grande para eu poder contar tudo aqui, mas existe um mar para você explorar. É uma diferença bem relevante, né? Porque você atender bem é o que você falou.
não é diferencial, é uma obrigação. Ninguém tá ali fazendo um favor, a gente tá esperando a prestação de um serviço realmente. Com Mas certeza. essa experiência, né, ela pode fazer muita diferença em como aquele médico vai ser lembrado, como ele vai ser propagado. Porque às Exatamente. vezes a família do paciente tá ansiosa também. E aí, como foi? Quero saber, Sim. conta pra mim, como que ele te tratou? Ó, você quer ver uma coisinha de ouro? Uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo e enquanto eu pensava sobre o podcast, eu pensei nisso. Você imagina que incrível você receber, depois da sua consulta, um resumo da sua consulta no seu WhatsApp? Você já viu algum médico fazer isso? Não E é tem. uma coisa relativamente simples hoje com o IA, né? Poxa, totalmente, né? A gente tem, né? A gente na Santinone costuma usar ali na reunião, às vezes, gravar a reunião para poder depois transcrever e lembrar de Eu tudo. acho que talvez gravar, o médico tem alguma regulamentação com É, relação a isso, mas ele poderia, ele tem hoje, você estava falando, né? Ele fica digitando ali no prontuário da pessoa o que ela tá falando, nem olha na cara dela. Mas existem hoje prontuários eletrônicos, que o sim, médico ele ativa a gravação da voz da pessoa e aí ele transcreve o é, prontuário. Então é uma forma é, de você prestar atenção sem deixar de estar anotando o que realmente exato, precisa, né? E aí exato. depois mandar para a pessoa esse Eu mesmo resumo. já saí de consulta que às vezes eu não me lembrava de tudo que o médico falou. Se eu tivesse um resumo, sabe? A sua família, como você disse, às vezes sua família tá ali ansiosa esperando, né? E aí, às vezes, você não lembra de tudo. Se, ainda mais se é alguma coisa complicada, alguma coisa de saúde ali um pouco mais difícil, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir lembrar de tudo. Isso é uma das coisas que o médico pode fazer na prática, né, para garantir esse sucesso da jornada do cliente, principalmente no Sim. pós-consulta. O que mais que, na sua opinião, ele poderia fazer? No pós-consulta, olha, eu sou muito fã, você sabe muito bem disso, que eu gosto de métricas, né? O próprio médico poderia ter um sistema ali de acompanhamento para dizer assim, poxa, eu tive, sei lá, 10 cancelamentos nesse mês. Por que que eu tive 10 cancelamentos nesse mês? Tentar entender mesmo o que que teve ali de problema. Eles não estão confiando, era a primeira consulta, não era. Então, você trabalhar com coisas, com dados que podem ser gerados ali dentro dessa jornada é muito importante. E esse acompanhamento, sabe, realmente desde a consulta ali até o final, entre aspas, final, né, da jornada dele, ter uma procurativa por ele, sabe? Ter uma pessoa que é especialista nisso. Porque ela precisa criar um histórico com você e desenvolver esse histórico. Né? A gente fala hoje sobre saúde preventiva, por exemplo, mas eu não vejo muito isso acontecer na área médica. Isso poderia acontecer. Não vê muito. Desculpa, não entendi. A pessoa hoje, o médico hoje, né, a gente não, desculpa, no geral, as pessoas falam muito de saúde preventiva, mas eu não vejo isso sendo aplicado de uma forma tão, não é processual a palavra que eu quero dizer, mas de uma forma até mais sistemática dentro dos consultórios, Para porque que eles possam você, medir esse resultado, para que essa eles possam evolução. medir, para que eles possam aumentar o sucesso do cliente, porque você procurou o médico por um sintoma específico, pode ser que você trate ali de uma forma rápida e você consiga sanar aquilo, mas não quer dizer que você não vai voltar a ter esse problema. Então, ter um sisteminha ali, alguém que faça esse acompanhamento pós-consulta, pós-tratamento, que te manda mensagem de, sei lá, 3 em 3 meses, depende de cada caso, né? Fala, Felipe, você tá tudo bem? Você voltou a ter sintoma? Você não voltou? Tem um conteúdo que pode ajudar. Então, sabe, esse é realmente acompanhamento que demonstra o cuidado com o cliente, com o paciente, pode fazer uma diferença enorme na, no caixa ali do seu médico, né, do seu cliente, da sua consulta, da sua clínica. Existe muita coisa que pode ser ali de uma forma mais sistemática ser inserida na vida, no dia a dia, dentro de uma consulta, dentro de uma clínica, que vai gerar só resultado positivo, tanto para o médico quanto para quem está sendo atendido. É para os dois, né? Para os dois. O que mais que você acha que ele poderia fazer? Além a gente falou aqui da mensagem, né? Se ele conseguiu, se sentiu bem, se iniciou o tratamento, se conseguiu fazer o exame, isso é Sim, legal. sim. O resumo, O resumo é super o resumo legal.
E aí você falou também sobre métricas ali sobre o paciente. Ele conseguir fazer em um âmbito de comparação mesmo, seria, né? Sim. Uma evolução. Olha, falando um pouquinho sobre até as métricas que a gente citou ali no começo da conversa. Não só ali durante o tratamento, mas que vai estar inserida ali na jornada do cliente, isso pode aumentar a qualidade de serviço. O SLA, por exemplo, é o tempo de resposta, né? Falando de uma maneira bem simples para todo mundo entender. É o tempo que SLA é uma daquelas métricas que você falou. Isso. É o tempo que a sua secretária, por exemplo, vai demorar para responder um paciente, ou um possível paciente. Essa é uma métrica boa. Você precisa saber como é que está sendo tratado os que chegam. Eu já desisti de consulta, porque a pessoa me respondeu no outro dia, sabe? Se eu tô demorando um dia para responder, para agendar, imagina Exato. se eu precisar desse médico de urgência. Não tem mínima possibilidade. Então, SLA é o tempo de resposta. Fazer essa medição e entender por que aquilo está acontecendo. Se a sua secretária está com um volume muito alto de atendimento para fazer, porque ela não tem só ali ou sei lá, o WhatsApp para responder, né? Tem tudo acontecendo ali no ambiente de trabalho. Então, contrata uma virtual, sabe? Dá os primeiros atendimentos. Isso já é uma métrica que vai fazer você ter sucesso ali dentro do teu trabalho. A gente tem essa métrica do CSAT aí, né, que é o que a gente mede a satisfação do cliente. Então, isso é uma coisa legal. Você fez a consulta, você fez sua primeira consulta, manda uma pesquisa para ele ali tranquila no WhatsApp com 2 perguntinhas perguntando o que ele gostou e o que ele não gostou. Dali você já vai extrair muita coisa. Porque ele vai poder te dizer, né, o que você está acertando e você pode melhorar e o que você pode melhorar. Entendeu? Eu acho que eu falei errado, mas tudo bem. O que ele tá acertando? O que ele está acertando para continuar fazendo e o que ele está errando. Foi isso que eu falei errado. Para que ele possa melhorar. Para que ele possa melhorar. Isso é um dado muito valioso, sabe? Eu, às vezes, tenho vontade de aplicar isso com algumas coisas pessoais minhas, assim, para saber, sabe, como é que está sendo a experiência das outras pessoas comigo. E um outro dado que a gente falou do SLA, a gente falou do CSAT e eu acho que a gente NPS. falou do NPS, né, que é a nota de promoção, que é o que eu disse para você. A partir do momento que você consegue colocar ali dentro do seu consultório uma cultura, né, de ser centrado no cliente, você só vai ter a ganhar, porque você vai ganhar clientes que são promotores da sua marca. É isso que quer dizer o NPS, né, Net Promoter Score. Então, sabe, são coisas simples que a gente já citou aqui, pode fazer uma diferença enorme no NPS ali no final das compras. Essas são algumas coisas que auxiliam o médico e o paciente na jornada dele. Na sua opinião, o que poderia atrapalhar essa jornada e às vezes o médico nem está percebendo o que está fazendo? Olha, para mim esse lance da demora de atendimento, por exemplo, é algo que atrapalha muito. Eu já estou vendo até uma cultura sendo criada aí de forma orgânica, que eu marquei consulta lá com a minha médica às 4 da tarde, 3h30 eu ligo para ela para saber se está no horário. Então, a médica fala, não, a sua consulta está atrasada em 1 hora, então eu vou daqui, em vez de eu ir no meu horário, eu vou daqui 1 hora. Então, isso é uma coisinha simples, entre aspas, né? E é um problema de agenda, porque quando é um caso isolado, a gente entende, todo mundo passa por problemas, às vezes teve... E médico, né? Que às vezes tem complicações, às vezes teve que ir no hospital, enfim. Exato. E aí você tem que ter um tratamento ativo nesse caso, né? Se você já sabe que você é um médico, por exemplo, que atende emergência, a sua secretária tem que estar a par de tudo. Porque nesse momento ela já vai entrar em contato com todo mundo, né? Para poder fazer ali. Então, esse lance da pontualidade, eu diria que hoje é uma das maiores reclamações que a gente vê em pesquisas desse tipo. Então, por que você está atrasando tanto? Você está marcando muito paciente num curto período? E aí você vê que às vezes dentro da tua consulta você está precisando de mais tempo para entender qual que é o problema dela. Então, melhora isso, sabe? É uma coisa que faz uma diferença enorme. O que mais você poderia sugerir? Tem mais alguma coisa? coisa? Que ele pode estar fazendo de errado? Não. O que poderia acontecer para
atrapalhar essa experiência do paciente. Essa questão do horário é Sim, uma coisa. essa questão do horário, a sala de recepção, por exemplo, às vezes extremamente barulhenta. Eu tô dizendo coisas bem simples mesmo, né, que a gente vê acontecendo. E esse lance de você não conseguir marcar consulta, de você não ter uma resposta ali, você não ter um canal para você perguntar dúvidas simples. Por exemplo, você fez a tua consulta e você ficou com dúvida em alguma medicação. Você vai ter que marcar ou uma consulta de novo para poder Ou tirar fazer essa o seu retorno. dúvida, né? Ou lá no retorno. Não, conversa com alguém, sabe? A secretária pode te dar esse auxílio. Então, ter um canal para tirar dúvidas que são simples e que não são ali o motivo suficiente para você marcar uma nova consulta ou esperar o retorno. Entendi. Você falou sobre algumas pesquisas, né? O NPS, o CSAT e o SLA, que é o tempo de SLA. resposta. Dentro dessas pesquisas, qual que é a mais simples para saber se essa experiência que ele está oferecendo está sendo valiosa para o paciente? Porque talvez para ele está sendo valioso, né? É, Talvez na visão do médico tá muito bom o que ele está oferecendo, mas para o sim. paciente, qual que é a forma mais eficiente dele saber se ele está sendo... Se essa proposta de valor está tendo a percepção de valor que ele quer? Eu diria que, assim, seria pelo caminho ali do CSAT, que é a de satisfação, mas talvez com um pouquinho mais de perguntas ali, né? Porque essas pesquisas, elas costumam ser de uma, no máximo duas perguntas, porque elas são enviadas para todo mundo para ter esse tipo de dado, né? De mais Qual que é a quantidade. Agora, diferença do CSAT qualitativo, para o NPS? o CSAT é o número de satisfação, é a métrica de satisfação. Então, ela pode ser uma satisfação, pode ser aplicada de forma relacional ou transacional. A transacional seria essa ali depois que você fez a consulta, você receber essa pesquisa falando, e aí, Felipe, deu tudo certo na sua Era o consulta, que né? você esperava? E aí, essa outra que é a relacional, que aí você já faz com o cliente que ela tá há mais tempo com você. Então, por exemplo, você está fazendo um tratamento que está durando ali 6 meses, você não precisa mandar ela logo depois da consulta. Você pode marcar, né? Aí você vai ver o tempo. Você pode marcar ali a cada 2 meses, ou ali no terceiro mês, depois só no sexto mês. Então, tem essa diferença. Então, eu usaria um tipo, né, de CSAT ali, mas com um pouquinho mais de pergunta, para entender realmente qual foi a percepção dele e como tem sido para ele o tratamento ou a consulta, foi que ele procurou ali com o médico. E a NPS? A NPS é o número que a gente chama de promotores, né, que você tem da sua marca. A NPS também tem essa de ser transacional ou relacional. Lá na Santinone mesmo nós usamos essas duas formas. Mas hoje no mercado existe uma valorização do NPS, que é assim, falando de um modo bem superficial, o número de promotores que a sua marca tem. Então, você teve ali, né, o seu tempo ali, por exemplo, na Santinone. Você passou ali com a gente um ano, por exemplo, você vai receber uma pesquisa dessa, no seu e-mail, no seu WhatsApp, e aí, né, você e vários outros vão receber, e eles têm um número padrão para esse tipo de, de métrica, né? Ali para nós, né, o que nós consideramos hoje como qualidade ali dentro da Santinone é acima de 8. Então, você pega, tem um cálculo que é feito, que é, você atendeu 100 pessoas, quantas estão ali Porque é uma pergunta bem simples, o quanto você avaliaria, indicaria para um amigo, um familiar, o serviço tal. E aí, é de 1 a 10 essa escala. Então, o aceitável, né, para o comércio no geral é acima de 7 ali, ele já tá bom, 9 e 10 é excelente. Então, por isso que, por mais que né, as pessoas têm, as empresas têm um padrão, a gente gosta de trabalhar acima de 8 porque a gente gosta de excelência, né? Então, você pega esses dados, você faz ali né, existem N ferramentas que fazem isso de forma automática, o próprio Google faz. E aí você vê qual nota que sua clínica está recebendo. Então você trabalha ali dentro, né? Você tem várias estratégias para trabalhar com essas pessoas. Se você teve ali, sei lá, 20 pessoas como detrator,
Vamos conversar com essas pessoas, vamos saber por que eles não gostaram. O NPS, ele tem... Eles avaliaram mal. O promotor... O detrator e o neutro. Uhum. Né? De 0 a quanto é detrator? De quanto a quanto é neutro? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que de 1 a 4 ali é detrator, 5, 6 e 7 é neutro. Então, de 1 a 5 detrator, 6 e 7 é neutro. 8, 9 e 10 8 é bom e 9 e 10 é ótimo, alguma coisa assim. Para ser promotor. Para ser promotor. Promotor da sua marca. Promotor ali, então. Então, no caso do médico, a marca dele é o nome dele. Então, ele precisa ter muito mais assertividade. Exatamente. Se ele não tem essa métrica, né, como a gente tem como marca, ele vai ter, por exemplo, no nome dele. Talvez não vai chamar NPS, mas, por exemplo, vou te falar uma coisa que eles não costumam, né? A comunidade médica não costuma prestar muita atenção. A avaliação no Google. Eu sou uma pessoa que, quando eu preciso de um médico ali... Faz muita diferença. Nossa, faz muita diferença. Eu vou procurar... A primeira coisa que eu faço, eu vou jogar o nome inteiro do médico no Google e vou saber o que tem ali. E sempre tem as avaliações. O que eu mais vejo são pessoas dando... Ou falando que foi ótimo, né? Dando seu review ali do médico. E não tem resposta do médico. Então, eles não estão preocupados em saber o que está sendo falado ali no Google. E, gente, sério, quem que hoje não vai procurar no, né? Google ou porque qualquer rede social? Ele vai te dar um ranqueamento com base nessas respostas, com base nas avaliações que são feitas, né? E às vezes o médico não dá atenção a isso. Tipo, quem não vai, né? Exatamente isso. Quem não vai? Eu pesquiso até o currículo Lattes do médico. A gente olha no Google procurando um médico e depois olha no Instagram para validar se aquele médico tem a nossa comunicação. Exato. Se faz sentido. Sim. E isso é uma coisa legal. Você não está trabalhando com NPS, mas... E ali no Google, como é que está sendo a avaliação ali? Você tem alguma avaliação? Se você não tem, não é uma coisa boa também. Porque você pode falar com seus pacientes, falar, olha, eu estou fazendo uma campanha aqui, né, de avaliação. A própria secretária pode fazer isso. Eu já recebi várias vezes, você foi atendido pelo doutor fulano de tal, dá para você fazer uma boa avaliação? Eu já mando o link ali. Exato. Você já clica, já faz lá, 5 estrelinhas. Eu fiz isso com alguns clientes da Santinone também, que eu vi que são pessoas que estão com a gente ali, tem resultados super legais. Eu falo, vamos dar uma olhada ali, vamos fazer uma avaliação no Google? Sim, porque eu acho isso super positivo, sabe? Ô Sharon, e a parte da experiência do cliente tem a ver com aquela questão de, por exemplo, do Reclame Aqui? O médico tem que estar de olho nisso? Eu acho que eu acho importante. Eu sou do time que eu acho importante você ter controle das coisas. Porque onde a fumaça há fogo. Você pode ter uma avaliação ruim no Reclame Aqui, mas se você não deu atenção para isso, isso com certeza pode ser combustível para outras pessoas fazerem o mesmo. Porque provavelmente vai aparecer quando digitar o nome dele do Reclame Aqui, né? Sim, se ele tiver ali. Se for clínica, então, né? Porque lá eu não tenho certeza se você consegue fazer para pessoa, né? Por empresa. Isso. Mas... E às vezes são coisas tão simples. Eu já trabalhei muito com Reclame Aqui. E às vezes foi alguma falta de atenção, alguma coisinha ali que você poderia ter resolvido em 5 minutos e vai virar uma dor de cabeça. Eu percebo o seguinte, de uma maneira geral, o médico ele não foi preparado para isso. E às vezes a nossa tendência natural é a gente se afastar do problema. Sim. Isso daí não é nada. Ela está reclamando à toa. Mas na verdade... Eu vejo que, eu penso assim, pelo menos do meu negócio, quando tem alguém reclamando de alguma coisa, a gente precisa entender porque é a forma mais eficiente e mais barata para a gente entender o que a gente pode melhorar no nosso serviço. Exatamente. Então, assim, eu escolhi fazer aquela profissão, eu escolhi resolver aquela dor. Exato. Como médico, por exemplo. Tem alguém reclamando. Cara, deixa eu entender por que você está reclamando. Abraça, né? Entende. É a forma mais eficiente de você resolver o problema, porque aquela pessoa, ela tem alguma insatisfação. Sim. E essa insatisfação, ela pode ser revertida. Quantos mentorados ou médicos que a gente tem hoje que, por exemplo, já questionaram a gente
E aí eu pessoalmente fui lá, conversei com eles e tal. O Renato Linhares é um caso desse. Ele veio, teve até uma certa discussão com o rapaz que estava ali para oferecer o produto para ele. Sim. Não foi bem tratado. Reclamou para mim no meu Insta pessoal. Ele não era nosso mentorado ainda na época. Reclamou para mim no meu Insta pessoal. Eu fui lá, chamei ele, conversei. Hoje a gente é amigo pessoal, assim. Sim, tá com a gente há bastante tempo. Outro que entrou agora recentemente, que teve um baita de um problema desse também. E o dela foi feio mesmo. O rapaz que tava na hora da venda ali, inclusive ele foi até desligado depois. Ele discutiu com a médica. Uau. E aí ela veio falar comigo. Ela falou, eu não entendo que a sua posição é condizente com o que seu funcionário tá fazendo. Olha o que ele fez. E aí ela viu que foi gravado, pediu para eu analisar e, de fato, hoje ela é nossa mentorada, tem uma baita confiança, tendo um super resultado. Mas, assim, quando você fala assim, não vou olhar para isso, não vou olhar para isso, mas você perde muito. Veja só, nesses dois casos, as pessoas poderiam até não te conhecer, mas eles viam o seu posicionamento ali no Instagram. Que não era condizente com o que eles receberam. Agora eu te faço uma pergunta, no caso do Renato. E se ele é um tipo de consumidor que ao invés de procurar você para resolver, ele fizesse um vídeo ou fizesse um post? Você já imaginou a proporção? Ou não falasse nada. Mas se falasse nada, mas você um post, ia ser bem pior, né? A projeção que isso poderia tomar... Sim. Então, é isso. É muito melhor você ter um posicionamento legal e você ter essa abertura e humildade e maturidade para ouvir aquela reclamação e saber, poxa, realmente, poderia ter sido diferente. Né? Então... E o médico que faz isso, ele ganha muito, muito espaço, ele conquista ainda mais essa questão do acolhimento, porque o paciente, ele tem uma dor, às vezes, literal ali, que ele precisa ser resolvida, que seja resolvida. Exato. E ele tá confiando essa dor àquele médico, e às vezes ele não tem uma boa experiência. Exato. Cara, é uma baita oportunidade de você se aproximar dessa pessoa. Totalmente. Entendendo, né, exatamente ali o que ele tá fazendo. Então, realmente, eu não sou esse cara que faria o vídeo, mas eu sou o cara que não reclamo, mas também nunca mais volto. Sim. Então, é perfil, né? Não tem jeito. Mas, assim, quando eu, às vezes, não tenho um tratamento adequado, eu procuro falar alguma coisa e tal, mas se eu vejo que não tem essa abertura... Sim. Eu simplesmente não reclamo, entendeu? Mas é legal isso da gente pensar também, a gente como consumidor e como cliente... Pensar que talvez o que falta é realmente a gente dar um feedback para a empresa. Já aconteceu comigo de restaurante, de eu ter tido problema, e depois eu mandei mensagem ali no WhatsApp particular para poder dizer, porque eu falei, bom, eu gosto deles, então eu quero falar sobre isso, porque eu não sei se eles sabem o que está acontecendo ou não, e é uma oportunidade deles saberem onde está errando. Então, isso é muito valioso, e principalmente na comunidade médica. Mas eu acho que existe uma diferença, né? Porque ali você já conhece o serviço, você sabe que aquele serviço não está condizente. Sim. Mas pensando por outro lado, você precisa tentar, porque você não sabe se todo mundo vai ter abertura ou não, você pode achar que não tem. Mas se você mandou de uma forma particular, que você não está querendo ser um detrator, né, da marca, e você manda ali para a pessoa, ela pode ter... ela vai fazer um problema dela. Mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte, entendeu? Você tem, né? Você dá o benefício da mas dúvida. É uma questão de perfil mesmo, né? Eu não acho que não, por mal e tal. Simplesmente assim, cara, não sei se eu quero fazer isso mesmo. Acontece também. Comum. Pronto. Pode ser que não era pra mim aqui e tal, e tá tudo bem. Sim. Tem disso. Mas para médico isso é muito Mas isso faz legal. Muita diferença mesmo. Inclusive, uma das últimas perguntas é esse médico, né, que quer melhorar essa experiência do paciente que eles oferecem. Qual erro eles deveriam evitar? Talvez esse, né? De não ouvir o paciente. De não ouvir. Quando ele tem uma reclamação a fazer. Exato. E assim, a gente gosta muito de falar sobre isso ali na Santinone. A gente quer perder tempo, entre aspas, com todo mundo. Se você está tendo uma reclamação, poxa, eu já fiz reunião com o cliente para entender exatamente qual era o ponto dele, né? E para alinhar as expectativas ali.
Então, eu quero muito apoiar e continuar fazendo melhor e sabendo que a gente pode ser melhor com quem já está tendo ali um sucesso com a gente. Tá atingindo o objetivo, tá tendo ganhos. E aqui, do outro lado? Eu preciso ouvir, porque eu não quero que isso aqui aconteça. Então, o médico ele precisa ter essa cultura, sabe? Se talvez para o médico porque essas coisas elas levam tempo, né? Se ela não tem esse tempo para dispor para criar tudo isso, a gente tem diversas ferramentas hoje que podem ajudar, que podem fazer esse mapeamento, tem assessoria, tem consultoria. Então, sabe, ouvir quem está tendo ali problemas é a melhor maneira, porque se você só tem a oportunidade de resolver seu problema se você conhece ele. Sim, exatamente. Então, ouvir Então essa isso é uma coisa galera. que ele deveria evitar. E o que eles deveriam começar a fazer? Começar a fazer Se você pudesse dar uma sugestão, vai. uma De todas as que a de gente falou aqui. todas, eu acho que é ouvir atentamente. Sabe, atende no horário e ouça o seu paciente. Eu olhe para ele, sabe? Faça uma. Não faça parecer que sua consulta é um padrão. Eu perguntei isso, isso e isso, resolvi com isso, com isso e com isso. Sabe? Por mais que possa parecer tudo igual, faça o seu cliente se sentir ouvido, acolhido, sabe? Esteja atento. Eu acho que é o que as pessoas que estão procurando médico querem, saber que eles estão sendo cuidados. Muito bem, muito legal, Sharon. Obrigado, viu, por todo esse tempo, essa entrega. Obrigado pelo que você faz lá pra gente também no grupo, né? É um prazer poder compartilhar um pouco disso, né? Que é uma busca que a gente tem constante lá com os médicos para que eles possam aplicar isso nas suas clínicas, nos seus atendimentos. Realmente, eu acredito também que essa escuta ativa do médico pode melhorar muito a experiência do paciente. Ele não precisa necessariamente ter talvez uma CS lá dentro da clínica dele, Sim. né? Mas, assim, pequenas atitudes que vão fazer com que ele possa ser lembrado de maneira muito Sem mais dúvida. assertiva. E eu que agradeço o convite, agradeço toda a parceria, o trabalho, é um prazer. Obrigado. E quero agradecer também ao nosso patrocinador, ao Grupo Santinoni, né, por proporcionar esses momentos aqui, por patrocinar o Fala Med pra gente. Convido você, aqui vai ter um QR Code na tela para você conhecer os serviços que o Grupo Santinoni faz e como que ele pode ajudar você na sua rotina financeira, na sua estruturação financeira. Talvez você esteja numa situação aí delicada em sentido financeiro ou não esteja vendo muito dinheiro sobrar, apesar de trabalhar bastante no final do mês, não vê o seu dinheiro sobrando. O Grupo Santinoni pode te ajudar a resolver essa questão, tá bom? Então se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e se você conhecer algum médico que precisa ouvir esse conteúdo aqui, não deixe de divulgar também para ajudar no nosso compartilhamento aqui do Fala Med. E é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado aqui até agora com a gente e até a semana que vem. Tchau!